Essa música foi especialmente cantada pela Ana Júlia para o nosso poeta Carlos Lúcio Gontijo. Agora, o nosso momento maior, darei a palavra ao nosso poeta para que ele aqui nos traga mais um pouco de luz e conhecimento, porque toda vez que eu converso com Carlos Lúcio, eu aprendo mais alguma coisa. Com vocês, o poeta jornalista, homenageado do FLIS 2019, Carlos Lúcio Gontijo. Meu bom dia a todos. É difícil você falar quando você está derramando emoção de você. O Pablo Neruda tem um poema muito bonito que ele fala: perdão se quando eu quero falar sobre mim é terra que conta. E todas as vezes que eu vou falar sobre mim, eu preciso de falar sobre Santo Antônio do Monte. Porque é aqui que eu me fiz como pessoa, como ser humano. E por gênero, eu fui muito amigo das pessoas mais pobres, eu convivi com um lado da sociedade mais pobre. E aquilo me ensinou muito, desde jogar futebol no Flamengo, a de preferência mesmo, pela humildade. Porque um escritor precisa de aprender a vida. Quando você vai fazer um verso, você tem que saber a vida. Uma metáfora nos cobra entender de vida, saber de vida. Ali está meu pai. O que é o Carlos Gontijo? É uma soma de lar, de afeto, de pai e mãe. De escola, eu tive a sorte de ter grandes professores que me ensinaram a humildade, me ensinaram que ser sábio é você passar para frente aquilo que você sabe. Quando eu estou fazendo os meus livros, eu tenho uma inteira responsabilidade para o outro. Para falar a verdade, eu não escrevo para mim nunca. Se eu estiver falando comigo mesmo, não serve para ser publicado. Eu agradeço ter conhecido na minha vida o Bueno de Rivera, que fez um prefácio do meu segundo livro, mas mineiramente, bondosamente, teve a bondade de falar comigo: ó Carlos, você é um talento, mas se você não aperfeiçoar isso, você nunca vai virar joia. Isso aí fez com que eu ficasse 10 anos sem escrever. Aprender que o melhor conselheiro de quem faz a palavra, de quem faz o poema, de quem faz um romance, é a lata de lixo.
o que está mais ou menos não serve para o outro. O outro é um depositário do que você é e do que ele vai ser. E isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo esse salão aqui, que quando eu era pequeno, né, eu passei muitos anos da minha vida dentro dessa escola, e a Dona Maria que dava a dimensão dessa escola. O tamanho desse salão tinha a sombra dela, e a sombra dela era muito grande, e esse salão parecia muito grande. Isso me remete às estrelas. Nós temos aí sobre a nossa cabeça um punhado de estrelas, e a maioria delas são estrelas mortas. E poucas pessoas sabem disso. A luz de uma estrela demora milhões de anos para atingir a Terra. E tem estrela morta que já emitiu a luz dela, e a luz dela ainda está chegando por aqui. Pessoas como a Dona Maria, por exemplo, emitiu uma luz que ainda está chegando até nós. Os grandes autores, qualquer autor, não tem autor pequeno nem grande. Eu visito muitas escolas, e nessas escolas, muitas cidades, eu nunca encontrei um grande autor em escola, eu nunca encontrei autor nenhum. É difícil. E olha que eu viajo muito, só que pelo nosso centro-oeste são mais de 20 cidades, que devem ter cada cidade no mínimo 100 livros meus, no mínimo, porque eu os levo, eu os dou. E ser autor num país igualzinho esse aqui é doação. Se você não se doar, nada seu anda. Por exemplo, o poema Sangue Montense, que hoje muita gente conhece, é muito valorizado. Quando eu fiz aquele poema, por incrível que pareça, eu não estava pensando em fazer um poema para Santo Antônio do Monte. Eu fui escrevendo, assim, isso aqui é a minha terra. E quando eu falo que eu não estava pensando, é porque a minha terra está sempre dentro de mim. Eu não preciso estar pensando nela, ela está sempre derramando nos meus passos, no meu olhar, no meu jeito de ser. A gente fica pensando que valorizar a cultura local é uma coisa pequena. Não existe nada maior, de maior grandeza do que valorizar o artista local. Não existe nada igual. Porque você está semeando o crescimento da sua terra, o olhar do horizonte da sua terra, e ele aprende com valorização. Eu sou muito grato a todos os professores de Santo Antônio do Monte, desde sempre. Da Conceição Santos, que está ali, dos meus primeiros livros, que ela trabalhou em sala de aula, a Puríssima. A Puríssima trabalhou, é tão assim, quietinha, né? Ela trabalhou com um livro meu que chama Pelas Partes Femininas. Ela trabalhou com uma escola e ela descobriu que aquele livro sensual fazia com que os meninos começassem a ter mais respeito pelas meninas. E escola está aí para isso. Escola não pode ser limitada a determinado assunto por nada. Eu sou o que sou por causa dos meus professores, pela filosofia, pela sociologia. Isso te dá uma visão de mundo. A visão de mundo que tem meu pai, por exemplo, que ele teve uma escola naquele tempo que era muito forte, né? Que ela chamava, não sei se é clássico, sei lá, só sei que meu pai tem uma visão de mundo muito grande, uma visão de história. E aprender história é fundamental. Você tem que aprender o que você é, a sua origem. Quando nós falamos, por exemplo, religião é uma coisa muito boa, mas tudo em excesso nos prejudica. Todo excesso é prejudicial. Você tem que ter uma visão de mundo, de ser humano. Deus já nos deu tudo que podia nos dar. Nós temos tudo. Eu falo com os meus amigos que quando uma pessoa bate o joelho no chão e clama por alguma coisa, é como se estivesse falando que Deus errou. Está tudo aqui. Nós é que somos frágeis, esquecemos de nos entregar as coisas verdadeiras. Nós esquecemos de respeitar o outro. Eu gosto de falar que quando eu construo um personagem de um romance, eu tenho uma história na cabeça e quero que determinado personagem faça alguma coisa dentro daquela história. Aí eu descubro na metade do caminho que não tem jeito de eu fazer aquele cara fazer aquilo, porque a estrutura psicológica dele não pode ser ferida. Eu ia magoar aquele cara de papel. E eu fico muito triste quando nós somos capazes de magoar alguém de carne e osso. Se esse autor que está aqui não é capaz de magoar uma pessoa de papel, uma estrutura feita no papel que ele existe sentimentalmente. E quando hoje eu falo assim, parece que o Carlos Lúcio fala bem, né? Eu fui só falar em público depois de 50. Eu era muito tímido, essa timidez foi me cobrando,
E eu fui esperando, porque eu aprendi na vida a esperar tudo. E ninguém, uma escola não pode comprar a estrutura do cara ser famoso, de ter sucesso, de ser celebridade. A escola está aí para construir pessoas capazes de serem bem-sucedidas. O sucesso, a fama, muitas vezes não é nada. Mas o cidadão ser bem-sucedido é necessário para toda a cidade, para todo o país, para todo mundo. Ser bem-sucedido naquilo que faz é uma responsabilidade. E nós todos podemos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos. Eu e a Nina, nós temos praticamente uma ONG de 2. O meu site fez ontem 14 anos que está no ar. 14 anos. Esse site atingiu as comunidades lusófonos, mundo afora, espanhol, recebo carta, coisa de tudo quanto é lugar. Isso não me faz ser maior do que os outros e nem fico propagando isso, porque os meus livros são uma instituição além de mim. Aquilo que eu falei que as estrelas mortas continuam emitindo energia e luz, é a mesma coisa do autor. Os livros são mais importantes do que eu. Eu sou hoje, como eles não são capazes de estarem aqui sozinhos, são eles que estão sendo homenageados. A mestra, por exemplo, que trabalhou nesse FLIS, com certeza que ela está por aqui, porque eu acredito na emissão de energia. Eu tenho um poema que chama Limoeiro, e esse limoeiro nem é casa de herança. É quando a minha mãe morreu e mais tarde nós vendemos a casa em que eu nasci. E eu pergunto nesse poema, quem é que vai saber quando que esse meu pé de limão tem sede? Quem é que vai saber que quando chega o tempo de chuva, mereja água num determinado local? Eu acredito na transmissão de energia de um para o outro e do outro para as coisas. Por isso que nós guardamos os álbuns de retrato, nós guardamos a louça de quem nós gostamos. Nós somos uma interação de tudo e ao mesmo tempo fazendo parte de tudo. Há uma unidade nesse universo. Nada está separado, por mais que queiramos separar. Por mais que queiramos separar as coisas estão unidas. E todas as vezes que nós quebramos esse elo de ligação, nós nos tornamos infelizes. E muitas vezes perguntamos por que estamos infelizes. Nós estamos infelizes porque nós cortamos a relação com as coisas. E por menor que sejam as coisas, elas precisam ser valorizadas. Eu moro hoje numa rua aqui em São Antônio do Monte, que chama Berchó Francisco, e quando eu vou dar meu endereço, eu falo que é a rua da casa do Paulo. E por falar muito nisso, eu tenho um livro que é para os meus 70 anos, ele já está pronto. Eu tenho um vício de não brincar com o tempo. Eu nunca sei o dia de amanhã. E teve uma fase que eu estava muito mal de saúde. Eu escrevi e emendei uns 3 livros. Então eu tenho 2 livros prontos que eles estão na mão de diagramador, ilustrador. E eu falo com ele, Júlio, se por acaso acontecer alguma coisa comigo, ou eu partir desse mundo, eu ficar bem no dom, mental, né? Não ficar bem de mente, isso aqui é responsabilidade sua, ninguém pode mexer nisso. Eu tenho o hábito de não escrever para não editar, porque tudo que eu escrevo eu quero que seja público. Eu não escrevo para mim mesmo nunca, sob nenhuma condição. Eu não mando mensagem para mim mesmo. E tem uma coisa aí que é uma filosofia do individualismo, que é você ficar olhando muito para dentro de si mesmo. Eu recomendo que isso às vezes é bom, mas você fazer isso constantemente não. Porque você pode se transformar numa aguinha de lagoa, nunca sair de si mesmo. E a pessoa que comete esse engano, quando ela sai de si mesma, ela é igualzinha enchente. Ela chove dentro dela e sai arrasando tudo porque ela se derrama. Nós temos que estar sempre fora de nós mesmos, viver para o outro, saber do outro. Essa convivência coletiva. Então, por morar na rua da Casa do Pão, eu fiz um poema que a Casa do Pão é só uma referência, não tem nada a ver com a Casa do Pão. Mas é porque nós todos somos uma casinha de pão.
nós precisamos de visita, nós precisamos de ter o café na nossa mesa dentro da gente. Nós precisamos semear coisas boas dentro da gente para que coisas boas venham. É igualzinho semear a flor num jardim. Se queremos borboleta, tem que ter flor lá. Se queremos beija-flor, tem que ter flor lá. E se a gente não semear coisas boas dentro da gente, não virão esses passos naturais da vida, o amor, o carinho, o reconhecimento, a afeição. E eu acho hoje, depois de tanta vivência, que o afeto é o maior dos sentimentos humanos. O amor e o ódio, em algum momento, eles costumam se encontrar. O amor cobra muito. Você pode ser aprisionado pelo amor e também pelo ódio, mas pelo afeto não. O afeto aceita a pessoa do jeito que ela é. Afeto é adulto. Você gosta da pessoa porque gosta daquela pessoa, sem cobrança, sem nada. Hoje eu acho que Deus fez o mundo num momento de puro afeto. Tanto afeto que nos deu um livre-arbítrio. Ele quis, ao mesmo tempo, nos fazer como seres humanos e, por outro lado, quis se livrar de nós. Ele quis que nós fôssemos responsáveis pelo nosso destino. E nós precisamos ser responsáveis pelo nosso destino. Tem uma frase ali fora que fala que não cabe pressa onde é preciso passo. Nós devemos caminhar mais e agradecer a Deus pelo que nós temos, ao invés de ficar pedindo sempre. Então eu vou ler esse poema que chama Casa do Pão, para encerrar a minha fala. Então vamos lá. Casa do Pão. Minha casa de muitas moradas, alvoradas múltiplas de mim mesmo, um espírito em constante aprendizado, a cada instante recebendo nova lição, como se viver fosse receituado de pão, a ser assado no fogão coletivo do tempo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem participou do FLIS, a ajuda que nós recebemos de gente que não está aqui. Com toda certeza, a Dona Maria está aqui vendo o aluno, porque uma vez eu escrevi um poema e falei assim: Dona Maria, tá essa coisinha de nada. E ela falou assim: um desvaloriza, que acabou de fazer um grande poema. Quer dizer, eu fui ser humilde e ela foi falar comigo que excesso de humildade também é um pecado. Meu muito obrigado a todos. Obrigado a ação que está ali, uma torcida danada comigo, que foi uma das primeiras pessoas de divulgar. Obrigado à minha esposa que sustenta comigo essa onda que nós fazemos e viajamos e colocando coisas no site e editamos. E isso é todo dia, toda hora. Eu não deixo nada sem resposta. Obrigado ao meu pai por fazer tanto por mim, por ainda estar aqui vivo. Ele é um misto de pai e mãe, porque a minha mãe já se foi há muito tempo. Ele encara esse aspecto de estar todo dia lá em casa, e ele tem um medo danado que eu morra antes dele. Obrigado aí a Margarete por ter essa ousadia de fazer trabalho incentivando. Quando o Carlos Luz Contígio é homenageado, está sendo homenageado por toda a artista da cidade. É um abraço, uma aconchego a todos que podem chegar a isso. E eu espero que as pessoas que fazem arte de São Antônio do Monte aprendam que quando você faz um livro, escreve um poema e tal lá, não espere o aplauso quando você virar a esquina. Porque às vezes a esquina que vai te aplaudir, às vezes você nem vai vê-la, nem vai conhecê-la. Quantos autores que não foram reconhecidos e que hoje são aplaudidos? Então essa história de fazer sucesso é uma coisa muito particular. Eu prefiro essa coisa que acontece comigo, tão aconchegante, de ser recebido em tantos lugares. A minha mãe falava que quando uma pessoa é muito homenageada, ela falava que a pessoa estava quase na hora de morrer. E eu comecei a ficar meio cabreiro, porque recebo homenagem na minha terra, graças à ousadia daquela menina ali, da nossa secretária, da Margarete, que eu acho que a Dona Maria Luísa deve ter ensinado a ela
a gostar dessa pessoa que está aqui, porque a dona Maria Luísa colecionava meus artigos de jornal. E esse afeto que é construído, eu não acredito em nada fácil. Tudo que é fácil é coisa que não é boa. Como escrever uma coisa muito difícil, eu aprendi a conviver com a dificuldade. E essa dificuldade, ao invés de ser uma pedra no meu caminho, por isso que o Carlos cantou a pedra é um negócio bonito, se você lapidar, vira joia. Meu muito obrigado a todos.